Tudo bom? Bom dia, né? Espero que todos estejam muito bem. Hoje a gente vai trabalhar aquele conteúdo que eu pedi para vocês pesquisarem na aula anterior. Lembra? Na aula anterior a gente fechou com uma pesquisa que eu pedi para que vocês fizessem sobre o fim da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e da Guerra Fria, né? Como é que aconteceu e como consequência o esfacelamento do socialismo. O que é o esfacelamento, né? É, na verdade, a quebra, né? Quando algo esfacela, quebra. Como é que se deu essa quebra do socialismo? Agora eu quero que vocês peguem o livro de vocês nas páginas 40 e 41, abram mais uma vez o caderninho de geografia e todo o material que vocês têm necessidade de ter em mãos durante uma aula, para a gente começar agora a nossa aula 8, que trabalha sobre o fim da extinta União Soviética, consequência, fim da Guerra Fria, a gente já sabe o que é, mas não custa nada lembrar, uma guerra ideológica entre Estados Unidos capitalista e extinta União Soviética socialista. E o esfacelamento do socialismo. Mas por que o socialismo esfacelou? Quais foram, né, as maiores mazelas do socialismo para que ele tenha esfacelado, né? Por que ele quebrou? Por que hoje, como a gente já viu lá no início de todo esse conteúdo que a gente está trabalhando, poucos países aderem a esse sistema político-econômico. Então é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Eu espero que a gente, né, consiga realmente fazer esse canal da melhor maneira possível. Mais uma vez, queridos, não entenderam? Escrevam embaixo do vídeo, façam as perguntas, eu vou estar à disposição para respondê-los. Belezinha? Então vamos lá, oitavo ano. Páginas 40 e 41, livro aberto. Tá? Já deu tempo de todo mundo pegar o material. Bora. Retomada, tá? Vamos lá. Mais uma vez. Socialismo. O que é o socialismo, né? Parece que é algo que vocês estão tendo uma dificuldade maior de entender. Lembra que na aula passada eu falei para vocês que vocês têm que ter a ideia contrária, né? Eu tenho a ideia do que é o capitalismo, sistema socioeconômico que trabalha com lucro. Se eu tenho a ideia do capitalismo, eu tenho que entender que o socialismo é contrário, né? Então, o socialismo é um sistema político-econômico que trabalha com a ideia de uma sociedade planificada. Meus amores, sociedade planificada, sociedade igualitária, igual, né? Que tem um plano único e não aquela divisão. Lembra da divisãozinha, ó? Lembra do capitalismo? No socialismo isso não existe, tá? Socialismo, sociedade planificada, criado, né? Na verdade, os pais, e toda vez que a gente fala de pais, ó, entre aspas, os pais do socialismo, Karl Marx e Friedrich Engels, eles foram os criadores desse sistema político-econômico. Mais uma vez, vamos relembrar por que eles criaram esse sistema político-econômico? Queria que vocês já, antes de eu falar, vocês já respondessem na mente de vocês. Por que eles criaram esse sistema político-econômico? Porque o proletariado, a classe trabalhadora, estava se sentindo sufocada e explorada pela burguesia. Lembra? A burguesia no topo, explorando a classe trabalhadora que não tinha hora certa de trabalho, trabalhava horas a fio, né? Na verdade, a ideia ali era enriquecer mesmo uma minoria e eles estavam se sentindo prejudicados. Então, a ideia do socialismo ela surge para trabalhar com essa classe que na verdade era uma classe minoritária que vinha sofrendo muito por conta do lucro, né, do pensamento do lucro embasado no capitalismo, tá bom? Socialismo, sociedade igualitária, sem divisão de classe social. Beleza, meus amores? Eu espero que vocês realmente tenham entendido, tá bom? Bom, socialismo é um sistema político econômico baseado na sociedade planificada. Mais uma vez, a ideia do plano, do igualitário, sem divisão de classe, todos trabalhando com o mesmo padrão, né? A ideia do padrão único. Nossa, professor, mas por que isso deu errado? A gente vai entender que o socialismo ele não é só flores, né? Nossa, que ideia bacana, tudo para dar certo. Só que o socialismo, ele mais à frente a gente vai ver um pouquinho, que ele tem um problema muito grande. Qual é o problema do socialismo? Ele tira o direito da liberdade de expressão. Então a população ela começou a ficar cansada, não tinha direito à liberdade de expressão dentro do sistema socialista. Foi um dos motivos
na verdade, da perda de poder desse sistema político econômico. Mas vamos lá, a gente vai chegar lá. Vamos primeiro olhar aqui, ó. Não há divisão de classes sociais, isso a gente já sabe, né? Vocês já, ó, tão craque, eu tenho certeza. O trabalhador passa a não ser tão explorado quanto nas ideias capitalistas. Quem é o pai? Os pais, na verdade, né, os idealizadores desse socialismo, é o Marx e Friedrich Engels. Belezinha? Todo mundo até aí, ó, tá tranquilinho? Em relação ao socialismo, já que a gente vai falar da fragmentação da extinta União Soviética, a gente vai ter que entender de verdade, sem inventar que entendeu, né? Ou sem imaginar que entendeu. Eu quero que vocês tenham entendido de verdade para vocês entenderem o porquê que a extinta União Soviética veio ao fim, tá? Então, socialismo, ideia de sociedade planificada, ideia de sociedade igualitária, não havendo divisão de classes sociais, foi criada por Marx e Engels para atender o proletariado que vinha sofrendo muito, sofrendo mazelas do capitalismo, que só pensava no lucro e não pensava em auxiliar essa população, tá bom? O fim da extinta União Soviética. Então, a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela vem ao fim, tá? Em 1991, a União Soviética, ela se deflagra, ela vem ao fim, eu tenho certeza que vocês colocaram aí na nossa pesquisa, ela vem ao fim e emerge uma outra denominação, né? Ela passa a ser Rússia. Oh, mas a União Soviética, então, ela não é mais socialista? Não. Quando o socialismo ele perde poder exatamente pelo fato da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é o país que liderava o socialismo, perder a força no mundo. Então, perde a força, o socialismo ele perde a sua força junto com a União Soviética e emerge aí a Rússia. Tá? Muitos alunos me perguntam quando eu estou dando aula, né? Parece que eu estou ouvindo vocês falarem. Mas e aí, professora, ela é capitalista ou ela é socialista? A Rússia hoje tem uma ideologia voltada para o sistema socioeconômico denominado capitalismo, tá bom? Vamos lá. A industrialização dos países socialistas conseguiram desenvolvimento em apenas alguns setores, social e econômico. O que isso quer dizer? Bom, eu ali no início falei para vocês que nem tudo foram flores, né? A ideia do socialismo é uma ideia realmente de uma sociedade igualitária, mas vários problemas aconteceram com esse sistema socioeconômico ou político-econômico. Só alguns setores começaram a desenvolver dentro desse sistema. E quais eram esses setores? A gente começa a perceber, lendo livros, estudando, né, a fundo o que foi esse sistema, que é o setor social e o setor econômico. Setor social, setor de uma sociedade igualitária e econômica. Começa-se a perceber que dentro do socialismo a tecnologia ela começa a não acompanhar esse desenvolvimento. Mas por que isso acontece? Porque o socialismo ele tem alguns requisitos, né? A gente não tem dentro do sistema socialista uma liberdade de expressão, não tem. A sociedade não possui liberdade de expressão, né? Começa-se a perceber que a tecnologia dentro do sistema socialista, dos países que adotaram o socialismo, ela não acompanha um desenvolvimento tão grande quanto dos países capitalistas. Mas por que isso acontece? Porque o socialismo, de uma certa forma, ele fecha os países que aderem a esse sistema político-econômico para a modernização, para a transnacional. O que são transnacionais? São indústrias que estão espalhadas por todo o mundo que tem como base o capitalismo. Então, países que têm o socialismo como sendo o seu sistema político-econômico sofreram muito nesse processo de desenvolvimento tecnológico, muito mesmo. Eles acabaram não acompanhando. É nítido quando o Muro de Berlim vem ao chão, Berlim Oriental, Berlim Ocidental. Lembrando que o Muro de Berlim foi o maior símbolo da Guerra Fria. Quando o Muro de Berlim vem ao chão, o lado socialista, eles começam a avaliar, não desenvolveu tanto quanto o lado capitalista. O lado capitalista, já com indústrias, com modernização relacionada até ao setor automobilístico, eles vão olhar o lado socialista, não desenvolveu tanto. Então, o socialismo ele tem um problema de abertura econômica para o resto do mundo, tá? E por isso,
Na verdade, somente alguns setores eles foram adiante. O setor tecnológico ele deu uma parada. Avanços tecnológicos não foram alcançados assim como nos países capitalistas, é o que eu acabei de falar com vocês, né? Eles não conseguiram acompanhar o avanço da tecnologia. A tecnologia nos países capitalistas estava indo, ó, indo, e a tecnologia nos países socialistas era nítida, era perceptível que ela não estava acompanhando o mesmo ritmo de desenvolvimento. Ora, se isso aconteceu, né, e aconteceu de fato, com certeza isso foi um retrocesso econômico. Por isso, os países que estavam adotando o sistema socialista como sendo o sistema político-econômico base, acabaram deixando de adotar esse sistema político-econômico e adotando o capitalismo. O maior exemplo disso, meus amores, é a extinta União Soviética, que ela, de verdade, ela deixa de adotar o socialismo, ela vira a Rússia, claro, vários problemas acontecem até isso, de fato, vir à tona, e ela hoje é capitalista. Por quê? Porque percebeu-se que avanços tecnológicos não estavam acontecendo, eles estavam desenvolvendo só o lado social, o lado econômico não estava desenvolvendo da forma como eles achavam que devia desenvolver. E isso fez a extinta União Soviética, sim, enfraquecer. Tá bom? Mas por que esse fim? Por que esse fim? Por que acontece o fim, né? A gente não pode esquecer. Aí tá aqui, ó. Poder centralizado no governo. O que é isso, poder centralizado no governo? Meus amores, durante o sistema socialista, percebeu-se que na extinta União Soviética o poder econômico estava centralizado somente no governo e não na população, como de verdade o socialismo prega. Então, o governo tinha o poder. Desorganização entre custo, produção e qualidade de produtos. Havia uma desorganização muito grande. O custo do produto e a qualidade. Percebeu-se que países socialistas não estavam, lembra que a gente falou, ó, não estavam acompanhando o desenvolvimento tecnológico. Não estavam acompanhando. Eles não acompanharam o desenvolvimento tecnológico tal qual o sistema capitalista. E o que aconteceu? O custo e a qualidade dos produtos não andaram paralelo. O produto ele custava um valor alto, só que olhava-se a qualidade dos produtos era uma qualidade baixíssima. Por que a qualidade baixa? Porque a tecnologia dos países socialistas não cresceu. Vamos usar o termo cresceu, desenvolveu, né? Não se desenvolveu tanto quanto dos países capitalistas. Beleza? Atraso tecnológico. E que atraso tecnológico grande que foi, hein? Socialismo impede indústrias modernas a entrarem em países que têm o seu domínio. Lembra que eu falei? As transnacionais ou multinacionais não podiam de forma alguma entrar em países socialistas. O que isso designou eles um atraso tecnológico muito grande. Os países socialistas tiveram um decréscimo tecnológico absurdamente grande em relação aos países capitalistas. Isso tudo porque o socialismo fecha. A ideia do socialismo é fechar realmente para o mundo, o que impediu que o crescimento tecnológico acontecesse. Beleza? Falta de liberdade de expressão, não podia se ir contra o governo de forma alguma. Então, a liberdade de expressão era algo que era tolhido. Privilégio recebido pelas classes responsáveis no país dominado pelo sistema socialista. O privilégio era recebido somente por classes responsáveis. Que privilégio é esse? Privilégio financeiro. Somente as classes responsáveis pelo sistema socialista eram privilegiadas. E o povo? O povo começou a perceber que eles não estavam recebendo o privilégio que a classe que dominava o socialismo recebia, que os governantes, né, que dominavam o socialismo recebiam. Falta de competitividade de mercado. O que é falta de competitividade de mercado? Não tem como competir, todos são iguais. A ideia do capitalismo, lembra da competição, da lei da oferta e da procura. Isso no socialismo não existe. Então, se eu não tenho mercado competitivo, como é que eu vou vender o meu produto se o meu produto não é atraente? O que aconteceu? A economia começou a decrescer, a ir para trás em passos largos mesmo. E aí aconteceu, por fim, a queda do socialismo, né? A queda desse sistema político-econômico que trabalha com a ideia de igualdade.
Países ganharam independência e buscaram uma reforma econômica. Lógico, os países eles se tornaram independentes do socialismo. Hoje eles podem ter liberdade de expressão. A população pode ter liberdade de expressão, pode exercer a sua democracia da melhor maneira possível, coisa que durante o socialismo não podia. E acontece, gente, não esqueçam, o ponto crucial da Guerra Fria foi a construção do Muro de Berlim. Se eu falo para vocês agora que houve a queda do socialismo, automaticamente eu estou falando para vocês que houve a queda do Muro de Berlim também. Se o maior símbolo da Guerra Fria, o maior símbolo da divisão do mundo em capitalista e socialista foi o Muro de Berlim, com a queda do socialismo, o que acontece? O Muro de Berlim vem ao chão, que perdurou de 1961 a 1989, dividindo a Alemanha, Berlim, né, em Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Tá? E aí acontece a queda do socialismo, com esse videozinho que a gente vai ver. Eu quero que vocês prestem atenção. Ele é uma reportagem, tá? Que trabalha com imagens reais mesmo da queda do Muro de Berlim. É uma reportagem que aconteceu no SBT e ele vai mostrar para a gente como é que foi Berlim, tá bom? A maré humana que atravessou hoje da Alemanha Oriental para o Ocidental, através de dezenas de quilômetros da fronteira, ao mesmo tempo começa a ser tempo desde cedo na intermediária das pessoas se aglomeraram nos postos de os guardas já Isso aí, é o que a gente viu, né? Demorou um pouquinho para acontecer aí a reunificação de fato, né, da Alemanha, como a gente percebeu, o muro veio ao chão, mas alguns lados
Na verdade, alguns lados não, o lado socialista não concordou, tá? Eles não concordaram com essa reunificação, tiveram que passar por uma retomada econômica e política, eles tiveram que passar por um reestabelecimento, tiveram que se recompor, né? Economicamente, politicamente, e a gente percebe que isso demorou um tempinho, né? Percebam, gente, não foi rapidinho. Vocês imaginem, eles tiveram que dar uma reorganizada em todo o setor econômico deles, tá bom? Eu queria que vocês, agora, como sendo a nossa tarefinha, tá? Pegassem aí o caderninho de vocês e pesquisassem o seguinte: quais foram os avanços tecnológicos não alcançados, né, durante o período da Guerra Fria aos países socialistas, assim como nos países capitalistas? Eu quero que vocês façam uma pesquisa assim. Quais foram os avanços tecnológicos que os países socialistas não alcançaram durante o período da Guerra Fria? Tá? Lembrando que os países capitalistas estavam se desenvolvendo muito tecnologicamente. Lembra que a gente falou isso? E os países socialistas não. Quais foram esses avanços tecnológicos que os países socialistas não conseguiram alcançar? Isso gerou problema? O que aconteceu? Eu quero que vocês façam essa pesquisa, eu quero que vocês deem uma olhadinha, né? Porque aí eu acho que agora vocês vão conseguir entender por que o socialismo ele acabou se deflagrando. Vocês vão ver agora na pesquisa que os avanços tecnológicos eles não alcançaram um ponto interessante. Percebeu-se que o capitalismo estava indo, o socialismo estava regredindo, né? E por isso o fim da Guerra Fria, e por isso a queda do Muro de Berlim, e por isso o esfacelamento da extinta União Soviética. Percebeu-se que avanços tecnológicos não aconteceram, a falta de liberdade de expressão ela era um empecilho muito grande para a economia do país, né? E a população começou a não entender isso com bons olhos. Então, eu quero que vocês façam essa pesquisa para a gente poder entender, por fim, o porquê do esfacelamento da extinta União Soviética. Né? A União Soviética ela se esfacelou e teve motivos, tá bom? Vimos aí o videozinho que mostrou a queda do Muro de Berlim, a população lá do lado oriental e do lado ocidental podendo movimentar, coisa que eles não podiam fazer durante o período que esse muro ficou suspenso, dividindo uma parte de capitalista e outra de socialista. E lembrando que o fim do Muro de Berlim ele trouxe uma nova reorganização mundial, uma nova reformulação mundial. Não vamos esquecer isso, tá bom? E pensem, não foi fácil sair do socialismo e se adaptar às ideias capitalistas. Isso demorou um processo, tá? Um processo de reorganização de toda a estrutura política e econômica do país e de reorganização da própria população. Tá bom, meus queridos? Eu quero dizer para vocês que eu estou com saudade, eu quero dizer para vocês que logo, logo a gente vai estar junto de novo. Beijinho, fiquem com Deus, tá bom?